Olá pessoal, eu sou o professor Tiago Lucena, seu professor de CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, e este é mais um vídeo complementar da nossa página Geração Selfie. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre agnotologia. Alguém já ouviu falar nessa palavra alguma vez? Pois bem, é um termo não tão antigo, mas também não é tão recente não. Mas ele nunca esteve tão em voga como nos tempos de pandemia. Vamos comigo? Vamos lá. Agnotologia é uma expressão que foi cunhada no ano de 1995 pelo historiador norte-americano Robert N. Proctor, da Universidade de Stanford. Robert N. Proctor é autor do livro Agnotologia, a construção e a desconstrução da ignorância. Um livro que agora é de necessidade básica para as pessoas que estão preocupadas com o teor do que andam lendo, vendo e escutando por aí, especialmente nas redes sociais. Então, a agnotologia diz respeito à produção da ignorância. Nós podemos pensar a ideia de ignorância por padrões diferentes. Por exemplo, na nossa videoaula, o que é a ciência, que eu vou colocar no card em algum lugar aqui de nossa tela, nós tratamos da expressão ignoramos, que está instilada desde a versão mais clássica que temos do pensamento ocidental na Grécia, aquela ideia socrática do só sei que nada sei, pois essa ideia ela alimenta o fazer da ciência nos dias atuais, desde a modernidade. Ou seja, essa ideia de que a ciência nos descobre a ignorância é parte desse pressuposto socrático que diz: ainda não sabemos tudo, ou jamais saberemos tudo. Quando uma pesquisa vem à tona, ela é a resolução ou a problematização de uma dúvida anterior que vai nos abrir centenas de outras dúvidas, ainda bem, de coisas que ainda não sabemos, que nossa curiosidade nos demanda a ir atrás, a descobrir. Então essa é a ideia de ignorância, no sentido de ignoramos a saudável ignorância que motiva, que nos arremete adiante para buscar conhecer cada vez mais tudo que está à nossa volta. Já a ideia de ignorância que é produzida na agnotologia é a ignorância perigosa. É aquela produção de discurso baseado em meias-verdades, verdades parciais ou na configuração de um pensamento ideológico que nos faz pensar que determinadas situações, determinadas narrativas são verdadeiras. A necessidade de impingir no conjunto de uma população certas ideias que fazem parte de um planejamento baseado em quem tem a voz para fazer ecoar essas mentiras, esses fake news, essas inverdades. Preste muita atenção na informação que você lê nas redes sociais que você frequenta no cotidiano. Faça uso da atitude de René Descartes, aquele que é considerado um dos pais da chamada ciência moderna. O que é que Descartes nos dizia? É preciso desconfiar das coisas conforme elas se apresentam para nós a primeira vez. A atitude de manter uma desconfiança curiosa, ela é sempre benéfica, porque diz o seguinte: ok, obrigado pela informação, vou aprofundar um pouco mais. E como é que a gente faz isso? A gente procura as fontes de primeira mão, os clássicos. Com relação à comunicação, nós temos muitas agências internacionais por aí de credibilidade que checam a informação para nós e que vão publicar quando aquela informação é de fato verificada e é verdadeira. Este vídeo expõe para você o resultado de um trabalho que eu fiz na disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade com os alunos agora em 2021. E os grupos foram convidados a procurar no universo da overinformation com relação à pandemia do Covid-19, procurar no meio dessas tantas informações que aparecem nas nossas redes sociais, escolher uma informação que foi divulgada como se fosse verdadeira, mas que já foi comprovada, verificada não somente pelas agências de comunicação, mas também pelos órgãos reguladores da saúde mundial, e que demonstram que essas informações tinham somente o propósito de confundir a população e construir discursos ideológicos para tentar desfocar ou minimizar esse gravíssimo problema
que a pandemia do Covid-19 que nos colocou a todos no mesmo mar, um mar cheio de desigualdades, onde alguns têm transatlânticos para navegar e outros estão a esmo, estão por naufragar. Então, vamos agora ver alguns desses depoimentos. Prestem muita atenção. Os alunos foram altamente criativos e cuidadosos na escolha dos depoimentos, porque depois de mostrar essa construção da ignorância, eles fizeram um exercício que é feito nas pesquisas de ponta sobre a agnotologia, que foi verificar a informação e trazer a informação verdadeira que desbanca essa fake news. Vamos comigo? Desde o início da pandemia de Covid-19, a tecnologia 5G está no centro das teorias de conspiração sobre a doença. A suposta relação entre o vírus e o 5G varia. Alguns dizem que a rede de transmissão de dados está sendo usada, junto com a doença, em um grande plano para monitorar a população mundial. Outros sugerem que ela é a causa da doença. Nada disso, claro, é verdadeiro. Rumores sobre supostos riscos à saúde trazidos pela tecnologia já circulavam no submundo da internet, desde antes da pandemia do novo coronavírus. A Comissão Internacional de Proteção contra a Radiação Não Ionizante confirmou que as frequências emitidas pelo 5G não afetam as pessoas. Fala galera, tudo beleza? Eu me chamo Cássio Gabriel e sou aluno da disciplina de CTS do professor Tiago Lucena. Vim falar de uma fake news que foi bastante comentada no início da pandemia. A fake news que diz que os animais domésticos podem contrair e transmitir a Covid-19. Essa fake news trouxe inúmeras consequências, inclusive um aumento no número de abandono de animais domésticos. Essa fake news está relacionada ao negacionismo científico e se enquadra perfeitamente no conceito de agtonologia, uma vez que não foi evidenciada nenhum caso de animais domésticos que tenham contraído e tampouco transmitido para os seres humanos. De acordo com o médico veterinário Mário Marcondes, do Hospital Veterinário de São Paulo, Sena de São Paulo, os animais eles contraem a sua própria versão do COVID, diferente da encontrada em humanos. E de acordo com o portal Fiocruz, é praticamente impossível que um animal doméstico possa contrair e transmitir a Covid-19. Então, fique atento. Olá pessoal, meu nome é César Augusto e venho aqui representar o Grupo 13. A minha equipe, a gente abordou o tema relacionado a fake news sobre a transmissão do Covid-19 através dos animais. E verificamos através de algumas pesquisas breves que os animais eles podem transmitir o vírus, mas não necessariamente o coronavírus 19, pois não tem pesquisas que evidenciam a propagação do coronavírus entre os animais domésticos e os seres humanos. Então, pessoal, é isso aí. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou Johnny Alves, líder representante do Grupo 14, e venho hoje aqui falar sobre uma das mais contundentes fake news envolvendo o negacionismo científico observadas ao longo da pandemia do coronavírus, certo? A fake news escolhida por nós refere-se ao uso do medicamento cloroquina, juntamente com sua eficácia, de tal maneira que vem sendo utilizada como cura dos infectados pela doença, sendo que a Organização Mundial de Saúde, juntamente com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e com seu estudo, que é o ensaio clínico, que são pesquisas científicas que comprovam a eficácia de tratamentos para a Covid-19, não encontram evidências necessárias para o uso da cloroquina no tratamento do Covid-19. De tal forma que isso prova uma certa arrogância por parte das pessoas no conhecimento científico, como também se enquadra numa fake news. Olá pessoal, a fake news escolhida pelo grupo foi sobre o uso da hidroxicloroquina como medicamento de cura da Covid-19. Esse é nitidamente um caso de agnotologia, uma vez que não foram comprovados em momento algum os benefícios de um medicamento contra a doença. O que piorou ainda a situação foi a forma como os políticos lidaram com a fake news.
a espalhando e ignorando completamente o que a OMS disse, o que fez com que pessoas leigas e ignorantes em relação ao assunto acreditassem ainda mais, o que aumentou o desespero num momento tão difícil para o país. Ela foi desmentida pela OMS por meio de pesquisas e testes e foi divulgada por grandes mídias. Postagens feitas no Twitter que referenciam o The American Journal of Medicine publicaram em 1º de janeiro deste ano que a recomendação do uso da hidroxicloroquina contra a Covid-19, sendo citado em uma matéria do site do Ministério da Saúde e republicado pelo presidente Jair Bolsonaro, segundo um dos pesquisadores do Douglas Dobney, do Laboratório de Imunologia Aplicada da UFSC, constatou que no site do Ministério da Saúde não se passava de um artigo de opinião, tendo artigos científicos sem comprovação. Diante do apresentado, fica a percepção de que o número de mortos e contaminados do corona poderia ter sido maior, já que teria quem acreditasse e não seguiria as recomendações dos órgãos públicos, assim se expondo de forma sem precedente. Logo, levando ao conceito de agnologia, que é o fenômeno de produção político-cultural de desinformação. Assim, pode ter contribuído ao agravamento do coronavírus no Brasil. Olá, meu nome é Pedro Ítalo, eu sou do Grupo 9. A notícia que a gente escolheu foi que a água fervida com alho seria a cura para o Covid-19, o que é notoriamente uma fake news, pois até o momento não se tem nenhum estudo de alguma substância que traga a cura para o Covid-19, apenas a vacina como um meio de prevenção. É notoriamente algo que está ligado diretamente com a agnotologia, pois a agnotologia é o estudo da política de produção de ignorância e a fake news, ela é uma produção de ignorância. As consequências dessa notícia ser compartilhada seriam inúmeras. Entre as principais estaria o fato das pessoas começarem a sair por aí achando que estavam imunes ou curadas e deixarem de seguir as recomendações da OMS, o que iria gerar um descaso total com a nossa sociedade nesse período pandêmico. A notícia ela foi derrubada pelo Ministério da Saúde, juntamente com a Sociedade Brasileira de Infectologia. Bom dia a todos, meu nome é Rafael. Eu vou falar sobre a fake news, que diz que a ivermectina é a cura definitiva para o coronavírus. Essa fake news surgiu a partir de um equívoco cometido pela mídia e foi divulgada pelas redes sociais como WhatsApp, Facebook, em que, sem qualquer comprovação da Anvisa ou da OMS, foi sim utilizada por vários médicos e pessoas atrás de uma cura. E esta fake news nos estimula a buscar mais conhecimento e obter mais informações concretas sobre quaisquer assunto, sendo ele político, médico, com implicações sociais, pois isto não só afeta aquelas pessoas que foram enganadas, mas também a todas as pessoas que estão ao seu redor. Assim, nosso grupo escolheu foi medicamentos que não têm eficácia comprovada, como a cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. E alguns governadores e presidentes utilizaram espalhar informação que esse medicamento tem um tratamento eficaz, que uma boa população acreditou e acredita que esse medicamento tem eficácia. Mesmo a OMS derrubando a fake news, dizendo que esse medicamento não tem eficácia, as pessoas acreditam e fazem tratamento preventivo. É a forma de manipular pessoas sem muito conhecimento a tomar esse medicamento, confiar que vão ser salvas e com isso não vão adquirir essa doença. E com isso voltam a trabalhar e a economia volta a aumentar. É uma forma deles tentar utilizar essa fake news a fazer a população a trabalhar, induzir a eles. Dia, uma fake news que circulou nas redes sociais com relação à Covid-19 informava a população que a ingestão de dióxido de cloro, ClO2, diluído em água, ajudava a prevenir e a curar a Covid-19. Essa substância foi administrada em pacientes com Covid-19 lá na Bolívia. O governo da Bolívia, no sudeste chamado de Chuquisaca, revelou no final do mês de junho do ano passado que pacientes com Covid estão sendo tratados com o consumo do dióxido de cloro. Segundo o diretor regional de saúde de Chuquisaca, Henrique Leânio, muitas pessoas estão sendo atendidas em Sucre, que é a capital de Chuquisaca.
Outros estão em pleno tratamento e todos com excelência e eficácia. No momento, estamos monitorando pacientes que recebem esse tratamento. Mesmo diante das declarações supostamente positivas divulgadas, o Ministério da Saúde da Bolívia alertou para todos os riscos causados pelo dióxido de cloro, tais como insuficiência respiratória e hepática. Contudo, o diretor regional de saúde falou que sempre haverá riscos na tomada de decisões. Se não enfrentarmos, deixaremos a população sem possibilidades. A Anvisa proíbe a distribuição, a produção e a comercialização e também o uso dos produtos à base de dióxido de cloro desde 2018. De acordo com informações veiculadas pela agência, o dióxido de cloro não tem aprovação como medicamento em lugar algum do mundo. A substância é usada pela Anvisa como produto corrosivo e a manipulação dessa substância exige um equipamento de segurança individual. Vale ressaltar que o uso de dióxido de cloro, além de ser ineficaz para tratamento da doença, também é uma substância tóxica. A falta comprovada de um tratamento eficaz para a Covid-19 tem levado as pessoas ao desespero e às medidas descabidas. Fazer uso de qualquer remédio ou substância dá uma falsa sensação de que estamos fazendo alguma coisa, mas com isso colocamos em risco a população, alertou a médica pneumologista Patrícia Canto Ribeira, da Escola Nacional de Saúde Pública. Foi comprovado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, que o álcool antisséptico é eficaz ao combate da disseminação do coronavírus e, como consequência, uma disseminação do vírus, um maior número de mortes e uma superlotação nos hospitais. Esta notícia é fake, pois segundo o Conselho Federal de Química, o vírus é um organismo unicelular protegido por uma parede lipoproteica. O álcool, por sua vez, consegue quebrar essa parede, causando a morte do vírus. Por isso, o álcool em gel é utilizado com bastante eficácia pelos hospitais. Vinagre só na salada. Não existe nenhuma comprovação científica que o vinagre atua como um antisséptico, afirma o infectologista Hélio Baixa. Meu nome é Cláudio Medeiros, faço parte do grupo 12 do CTS, e a fake news que nós escolhemos que envolve negacionismo científico e pandemia é de que a Covid-19 só é letal em idosos. Ela de fato é fake news porque, embora os idosos sejam as pessoas mais prejudicadas, que correm riscos mais graves, as pessoas de qualquer outra faixa etária também podem correr esses mesmos riscos. Inclusive crianças podem chegar a óbito. As consequências dessa fake news seriam que as pessoas iriam ficar descuidadas, iriam ficar negligentes, iriam começar a andar pela cidade como se não tivesse com o que se preocupar. Podem transmitir esse vírus ou até mesmo contrair esse vírus, adquirir esse vírus e poder sofrer danos graves. Essa fake news se enquadra no princípio da agnotologia porque essa informação ela foi amplamente difundida sem conhecimento científico. E quem derrubou essa fake news foi a Organização dos Médicos Sem Fronteiras. Eu me chamo Raila, eu represento o grupo 19 do CTS e nós escolhemos a fake news a Covid-19 só é letal para idosos. Essa é uma notícia falsa de que pessoas mais jovens não podem contrair a doença e não desenvolver sintomas graves. Na verdade, isso é uma notícia falsa. O diretor da OMS, Michael Ryan, deu uma declaração falando sobre as pessoas mais jovens contraírem e uma grande porcentagem apresentar apenas sintomas leves, mas que nós deveríamos ficar atentos e testar todos. Então, nós jovens podemos contrair a doença, apresentar sintomas graves e podemos também transmitir a doença para as pessoas do grupo de risco. Então, não é porque você e eu somos jovens que nós temos que respeitar as orientações, de usar máscara, distanciamento social e evitar aglomeração. Nós temos que ser responsáveis e verificar sempre as notícias que nós lemos e compartilhamos. Olá pessoal, vocês já ouviram dizer que a utilização de máscaras pode oferecer algum tipo de risco à saúde? Pois é, fake news desse tipo foram amplamente divulgadas durante a pandemia do coronavírus através das redes sociais. Uma que ficou bem conhecida dizia que o uso desse equipamento de proteção individual poderia causar asfixia por retenção de gás carbônico, o que é um verdadeiro absurdo, gerando medo e a desinformação nas pessoas, prestando um verdadeiro desserviço à sociedade.
Em suas redes sociais, o biólogo e doutor em virologia Átila Iamarino reforça que o risco não é real, já que as máscaras de pano são porosas. As máscaras funcionam como uma barreira que filtra o ar que respiramos. Assim, as gotículas de saliva que soltamos quando falamos e as outras pessoas também soltam, ficam retidas conforme a sua explicação. Gente, evitem aglomerações, lavem bem as mãos e nunca se esqueçam de sair de máscara. De acordo com os meus últimos estudos, uma hipótese formulada pelo pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, Renan Leonel, esse processo de institucionalização do negacionismo na figura de líderes políticos comprometeu a eficácia das medidas de combate à pandemia em países como o Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. Esses grupos negacionistas invadiram cada rede social, espalhando várias fake news. E algumas pessoas acabam caindo. Gente, por favor, usem máscara, não é tóxico. Meu nome é Francisco Everton Jales, sou da turma 4, do grupo 4 de CTS. A gente ficou para responder aquelas 4 perguntas, né, que o senhor passou, falando sobre a fake news. A primeira, a gente escolheu o isolamento social, que ele fala que o isolamento social é ineficaz em 80% dos casos da população imune ao Covid, né? A segunda pergunta é por que ele se encaixa na agnotologia, certo? Na notícia fala que atribui afirmações ao neurocientista Carl Friston da Universidade College London e afirma que a política de fechar tudo foi baseada em ciência falha. Claramente existe o uso sistemático de notícias para deslegitimizar o discurso científico, à medida que dá suporte ao discurso às forças políticas que são situação do governo. Na terceira pergunta, fala sobre quais seriam as suas consequências. A propagação dessa notícia levará a população leiga e ou com pouco acesso à informação a minimizar a gravidade do Covid-19. É equivalentemente acreditar que podem ser imunes ao vírus. Devido ao desleixo quanto aos cuidados que devem ser tomados, isso pode levar ao aumento de casos e, consequentemente, à lotação dos leitos de unidades de terapia intensiva, onde os casos graves são manejados. Portanto, a notícia falsa pode gerar risco à saúde da população. Na terceira pergunta, por que a fake news e quem derrubou ela? Trata-se do uso deliberado de uma inverdade para promover a ignorância. O próprio Carl Friston negou ter declarado essas informações. Ao ser questionado sobre qual é a mais contundente fake news envolvendo agnotologia, resolvemos trazer informações sobre onde diz que o isolamento social é ineficaz na prevenção ao Covid-19. Depois da confirmação do primeiro caso no Brasil em fevereiro de 2020, medidas de isolamento social começaram a ser discutidas, e somente um mês após isso foi adotado o modelo de quarentena. No entanto, nos principais meios de comunicação surgem fake news sobre o estado de pandemia mundial, enfatizando que o isolamento social é ineficaz no combate ao vírus. Essa notícia está ligada ao negacionismo científico, pois, em não concordar e desrespeitar a medida preventiva, as pessoas estavam circulando normalmente em livre-arbítrio, ignorando opiniões e estudos de pesquisadores e cientistas renomados, e não buscando saber se a notícia era realmente verdadeira ou falsa. No início da pandemia, foi dito que o isolamento social não ajudaria na prevenção do Covid-19, e com isso muitas pessoas não levaram a caso a sério e continuaram em suas rotinas normalmente. Como consequência, registros feitos pelo Ministério da Saúde revelam que, durante os meses de março a junho de 2020, cerca de 57 mil pessoas foram mortas no país pelo Covid-19. Olá! Segundo o estudo, um pesquisador britânico concluiu que 80% da população é imune ao novo coronavírus e o isolamento social é inútil. Será que essa notícia é fake news? Como muita fake news, é informado que foi realizado um estudo, para assim tentar validá-la e colocá-la na rede. Nessa mensagem, que foi vinculada pelo neurocirurgião Carl Friston, se encaixa no princípio da agnotologia. Sem qualquer embasamento científico prévio ou maior pesquisa sobre o assunto, a notícia foi vinculada na rede. As pessoas que recebem a notícia e que são ignorantes não vão verificar a veracidade da mensagem, já repassa isso
como sendo totalmente verdadeira. O próprio cientista Carl Friston afirmou que essas informações são falsas pelo site Sarnamed. E seus estudos mostram que o distanciamento social é sim um fator importante para minimizar a disseminação do vírus. Portanto, essa fake news é grave porque ela usa imagens de uma pessoa cientificamente conceituada para vincular notícias falsas. Essa pandemia foi uma loucura, e mais louca ainda foram as fake news que vieram com ela. Foi necessário apenas um comentário em redes sociais que os termômetros infravermelhos causam problemas cerebrais que mudaram a forma de medir a temperatura das pessoas quando elas vão entrar em algum estabelecimento. E segundo a Anvisa, o aparelho não causa dano nenhum e nem emite radiação. Ele só é medido através da testa, pois é o ponto que tem maior precisão na hora de medir uma temperatura. O único objetivo disso foi causar medo à população. Oi, eu me chamo Thaís e faço parte da turma 2 e estou aqui como representante do grupo 20. O meu grupo resolveu falar sobre o chip, que é uma coisa que muitas pessoas comentam, que a vacina do Covid-19 ela conteria um chip líquido, que ao ser injetado no nosso corpo serviria para controlar a população. Ela traria um código que seria enviado para uma inteligência artificial. Bom, essa é a ideia, né? Mas por que é uma fake news? Muitos especialistas, principalmente da área de biomedicina, microeletrônica, como o Dr. Ney Calazans, desmentiu esse fato, afirmando que essa tecnologia ainda não foi desenvolvida, então não é possível. E falando um pouco agora sobre a agnotologia, que é o negacionismo científico, essas fake news que se espalham, elas são a forte negação da ciência. Então as pessoas preferem acreditar na desinformação e espalhar coisas que não têm uma fonte segura e elas não confiam na ciência. Eu quero falar um pouco sobre negacionismo científico ou agnotologia, que nada mais é que a propagação de notícias falsas em que invalidam os métodos científicos. E durante essa pandemia, muitas fake news foram levantadas e ganharam poder. E uma delas foi que a vacina iria inserir microchips para que o governo tivesse um controle populacional, ou que o governo estivesse vigiando, digamos assim, a sociedade. E uma das consequências é que muitas pessoas elas não queriam mais ser imunizadas, assim podendo ir a óbito ou continuar propagando esse vírus. E com alguns estudos, o doutor Ney Laerte Vilar Calazans, ele disse que é impossível, que não existe nenhum vírus, na verdade não existe nenhum chip líquido sendo desenvolvido ou já desenvolvido no mundo, e que é impossível que isso aconteça. Olá pessoal, em 21 de janeiro de 2021, o G1.com.br, através do Fato Fake, nos informa que nas redes sociais estava sendo compartilhado notícias e imagens que a vacina contra a Covid-19 tinha chips e inteligência artificial para o controle populacional. Foi procurado especialistas como o professor Ney, doutor em microeletrônica e professor da PUC do Rio Grande do Sul. Ele nos informa que atualmente a tecnologia não consegue desenvolver esse tipo de equipamento, bem como a inteligência artificial ela não é desenvolvida para esses fins. Assim, essa notícia ela é uma agnotologia, termo surgido durante uma pesquisa de Leonel nos Estados Unidos, que não tem comprovação científica e prejudica a sociedade em diversas esferas. Muito obrigado. A fake news mais contundente da pandemia foi a que uma médica chinesa divulgou, afirmando que o vírus foi criado em um laboratório. Mesmo após a confirmação dada pela OMS e outros pesquisadores de que o vírus veio de morcegos, muitas pessoas tomaram a fake news como verdade, prejudicando assim a imagem da China, causando uma revolta da população e tornando a vacina com pouca credibilidade à vista de muitas pessoas. Olá pessoal, nós achamos que uma das maiores fake news que circula nas redes é que a vacina Pfizer-BioNTech ela muda de alguma forma o DNA humano. Essa fake news ela se encaixa na agnotologia por causa da ignorância de compartilhar e divulgar notícias falsas, gerando incertezas
e desconfiança na população, que por sua vez acaba não procurando a fundo informações e acabam recusando uma nova forma de vacina contra o coronavírus. Bom, segundo a microbiologista Natália Pasternak, a nova tecnologia da vacina ela é estudada há no mínimo 30 anos. Essa vacina ela usa o RNA mensageiro, uma parte do código genético do novo coronavírus, para ensinar o corpo a se proteger da doença. A vacina funciona dando instruções ao corpo para produzir uma proteína que está presente na superfície do coronavírus. O sistema imunológico, então, aprende a reconhecer e produzir anticorpos contra o vírus. A fake news vacinas contra a Covid-19 podem criar seres humanos geneticamente modificados foi derrubada ano passado pela agência Lupa, criado pela UOL. Uma pesquisa feita pela Datafolha no período de agosto a dezembro de 2020 mostrou que houve um aumento no índice de rejeição à vacina de 9% para 22%. As consequências dessa fake news se assemelham a outras que circulam no país e no mundo, prejudicando o processo de imunização na qual a ciência vem tentando resolver. Precisamos estar confiantes na ciência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Aquiles. Eu vim falar sobre fake news relacionadas ao meio de transmissão do coronavírus. No início da pandemia, muitas pessoas se perguntavam e ainda acabavam disseminando notícias falsas sobre o meio de transmissão, achando que podia ser transmitido por mosquitos, pelo ar, mas não, nenhuma das duas alternativas são responsáveis por transmitir o vírus. O vírus, por sua vez, só era transmitido, segundo o Ministério da Saúde, por saliva, catarro, objetos, como uma caneta, por um aperto de mão. Às vezes o que acontecia? O que acontece ainda, né? As pessoas, sei lá, espirram na mão, aí não passa álcool nem nada, e essa pessoa estava com o vírus e acaba apertando a mão de outra pessoa, que vai lá depois, sei lá, coça o nariz e não passou o álcool na mão, e acaba contaminando através desse meio. Depois de ver os depoimentos, eu espero verdadeiramente que vocês atuem como atuaram os nossos alunos. A partir da ideia do é preciso desconfiar da primeira informação como ela chega até nós. Então, que você possa partilhar este vídeo, essa boa informação, com muito mais pessoas dos seus contatos por aí. Você curte o vídeo, compartilha e diz para outras pessoas, prestem atenção, desconfiem das primeiras informações, inclusive deste vídeo aqui também, não é? Então, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!